Conta um Conto apresenta, de Robert Arthur, A Faca. Narração, Marcelo Fávaro. Edward Davis refreou sua curiosidade o mais que pôde. Depois ajeitou seu corpo imenso na cadeira em frente a Herbert Smithers. Inclinando-se por cima da mesa, ficou observando-o limpar o objeto enferrujado que tinha nas mãos. Era uma faca, e quase mais nada se podia ver. Não entendia por que Smithers parecia tão preocupado com ela. A faca, ainda mais no estado em que ela se encontrava. Edward Davis acariciou seu corpo e ficou esperando que o outro falasse. Mas como Smithers continuasse a ignorá-lo, deu um último gole e baixou o copo com força, deixando-o em cima da mesa. Essa faca não é lá muito bonita, observou desdenhosamente. Diria que nem vale a pena limpá-la. Smithers, com esse único comentário, continuou a limpar a faca cuidadosamente, raspando com uma lima a crosta de sujeira. O que é isso? Indagou Glades, a empregada de seios exuberantes do bar Três Carvalhos, que se aproximara para recolher os copos vazios. É uma faca. Smithers condescendeu em explicar. Uma faca antiga e rara, que me pertence porque eu a achei. Foi a vez de Davis proferir uma exclamação, afirmando em voz alta e para o bar inteiro, embora só os três estivessem presentes àquela hora. Ele pensa que é muito valiosa. Não me parece muito valiosa, disse Glades com franqueza. Pois me parece uma coisa feia e enferrujada que devia ser devolvida ao monte de ferro velho de onde veio. O silêncio de Smithers foi mais eloquente do que se tivesse dito alguma coisa. Umedeceu com saliva um lenço sujo que tirara do bolso e esfregou uma pequena mancha vermelha que havia perto da ponta, ainda coberta de sujeira. O pequeno ponto vermelho foi aumentando, emergindo da crosta de sujeira como uma pedra lapidada de um brilho vermelho muito grande. Mas é uma pedra? Exclamou Glades com um súbito interesse. E olhem como brilha. Talvez seja uma pedra preciosa de verdade. Outra dose, pediu Smithers incisivo. Glades afastou-se irritada, meneando os quadris como se não sentisse o menor interesse pela descoberta de Smithers. Mas logo olhou para trás, por cima do ombro, a negar a falta de interesse que os quadris queriam simular. Uma joia! O tom de desdém na voz de Davis era agora um pouco diferente. Inclinou-se para frente para examinar melhor, enquanto Smithers esfregava. Mas não é possível. E por que você acha que não é possível? Smithers soprou a pedra vermelha e poliu-a na manga da camisa, erguendo-a depois para admirá-la. Piscava e brilhava como um olho vermelho, parecendo absorver todos os reflexos do fogo que ardia na pequena lareira atrás da mesa em que estavam sentados. Provavelmente, observou então com a tranquila dignidade conveniente a um homem que acabara de tomar posse de uma fortuna. Trata-se de um rubi. Um rubi? Repetiu Davis como que chocado com a palavra. E o que estaria fazendo, jogada na rua onde a encontrou? Uma faca com um rubi no cabo? Não estava na rua, informou Smithers indiferente. Pegou a lima outra vez e começou a tirar sujeiras das fendas do cabo todo lavrado. Eu a encontrei no meio da terra. A terra que estão retirando dos ralos lá da Dorset Street. Provavelmente estava dentro do ralo há muitos anos. Seu corpo magro encolheu-se dentro das roupas esfarrapadas que o cobriam. Os lábios se apertaram. Olha aqui para a ferrugem e para a sujeira, disse em tom de desafio. Isso prova que estava lá dentro há muito tempo. Ninguém poderá dizer que a perdeu durante a guerra. Relutantemente, o Sr. Davis concordou, observando.
O aço é da melhor qualidade. Ainda conserva o fio, apesar de toda a ferrugem. Há apenas um minuto atrás, falou Smithers. Declarou que nem valia a pena limpá-la. Depois de remover uma boa parte da crosta de sujeira, o suficiente para deixar à mostra um cabo todo trabalhado e a lâmina comprida e afilada, ele segurou a faca na mão. O cabo ajustava-se perfeitamente à sua palma e simulou então alguns golpes. Parece que faz parte de mim, observou o sonhador. Só segurá-la provoca uma sensação das mais agradáveis. O braço fica comichando, como se tivesse levado um choque elétrico. Deixa eu tentar? Sugeriu o Sr. Davis, esquecendo o desdém anterior. Smithers franziu o senho e recuou a mão, dizendo com um tom truculento que antes nunca tivera. Ela é minha. O único que pode tocá-la sou eu. Fez novamente o movimento de cravá-la e rasgar. A pedra vermelha no cabo cintilava como fogo. O rosto magro e mexiguento de Smithers estava afogueado, como que refletindo o brilho da pedra, e ele cambaleou como se de repente ficasse embriagado. Deve valer um bom dinheiro. É uma faca estrangeira, muito antiga, e o rubi no cabo é verdadeiro. E fui eu que achei. Glades trouxe 2 copos e se esqueceu de acabar a limpeza mecânica da mesa, ficando por ali. Smithers levantou a faca a fim de descobrir a posição que o rubi mais refugia. Glades olhou-a com uma expressão de cobiça. Talvez o rubi seja mesmo verdadeiro. Deixe-me dar uma olhada, benzinho. Seus dedos úmidos e estendidos tocaram a mão de Smithers. Ele pôs-se em pé num salto repentino. Não! Não pode tocar nela. Ela é minha, entendeu? É apenas uma olhada, pediu Glades ansiosa. Eu devolvo, prometo. Ela deu um passo em sua direção insinuante. O vermelho no rosto mexiguento de Smithers acentuou-se. Eu já lhe disse que ela é minha, gritou ele num tom agudo. E nenhuma carinha bonita vai tirá-la de mim, entendeu bem? E foi então que todos os 3, inclusive Glades, fizeram um silêncio mortal, contemplando, aturdidos, o brilhante olho vermelho que estava a menos de 10 centímetros do coração da moça. Os dedos de Smithers ainda segurando o cabo. Os olhos de Glades se arregalaram e ela disse bem devagar: Você me apunhalou. Você me apunhalou. E então, apenas com o brilho de um gargarejo em sua garganta, ela caiu ao chão, pesadamente, com um estrondo que pareceu abalar a sala. Ficou estendida, imóvel. Um filete vermelho surgiu em seu peito e rapidamente foi se espalhando. A posição dos 2 homens, porém, não se alterou. Smithers de pé, a faca solta em sua mão com uma súbita queda de Glades, e Davis meio erguido, com as mãos apoiadas na mesa de boca aberta. A fala voltou primeiro ao pequeno Gary. Não fui eu! Não fui eu! Gritou ele com a voz rouca. Foi a faca! A faca que apunhalou! Eu juro que é verdade! Eu não consegui impedir! Recuperando um pouco o controle, jogou a faca longe e, soluçando, saiu cambaleando do bar. Edward Davis finalmente se mexeu, ofegante, como se acabasse de realizar uma corrida prolongada. Levantou-se de todo. A faca estava aos seus pés. Ficou ouvindo. Não havia o menor ruído, nenhum grito. Abaixou-se e, ao levantar, segurava a faca cautelosamente na mão. Mecanicamente, com os olhos indo na porta para todos os cantos do bar, limpou a lâmina num pedaço do seu jornal. Depois enrolou a faca em outro pedaço e correu para a porta. Seu plano, formulado praticamente sem um pensamento consciente, era simples. A hospedaria dirigida por sua esposa ficava do outro lado da rua. De lá, telefonaria para a polícia.
Estava levando a faca como uma prova que tinha de proteger. Quando a polícia chegasse, ele a devolveria, tirando antes, é claro, o Rubi que estava no cabo. Se Smithers, ao ser apanhado, mencionasse o Rubi, ele juraria que devia ter caído quando a faca fora jogada ao chão. Quem poderia provar o contrário? Ainda ofegante, Edward Davis tentou tirar o Rubi com a ponta de um canivete. Estava na cozinha, perto de onde ficava o telefone. Tinha talvez uns 3 minutos antes que a polícia chegasse lá em resposta ao seu chamado. O suor escorria de seu rosto e o coração dava pulos no peito, como se estivesse fazendo um exercício extremamente violento. Tinha mais 2 minutos. Os dentes que seguravam a pedra eram por demais resistentes. O canivete escorregou e cortou a sua mão. Gritou um palavrão e continuou a trabalhar. O sangue que escorria da mão tornou seus dedos escorregadios. E logo depois a faca se desprendeu, caindo ao chão estrepitosamente, com a lâmina de aço retinindo. Davis abaixou-se, o corpo volumoso dificultando o movimento, e pegou a faca outra vez. Ela escapuliu e caiu a meio metro de distância. Agora tinha só 1 minuto. Foi pegá-la sem que se desse ao trabalho de dizer um palavrão. Segurava-a na mão quando a esposa apareceu, parando repentinamente na porta. Edward, disse ela estridentemente. Acabei de ouvi-lo falando ao telefone. Que história absurda é essa de um assassinato no 3 Carvalhos? Quando ele se impertigou, ela viu a cena inteira. Seu rosto vermelho e furioso, a faca na mão, o sangue escorrendo dos dedos. Edward, não! Você matou alguém! Você matou alguém! Ele deu um passo em sua direção. Seus ouvidos zumbiam e um calor repentino dominava o seu braço. Uma névoa vermelha surgiu diante dos seus olhos, ocultando a esposa. Cala a boca, sua idiota! Ela efetivamente ficou em silêncio com o seu berro, a não ser por um pedaço inchado em sua garganta, através do qual as palavras pareciam estar tentando sair. A névoa avermelhada se dissipou então, e Edward Davis viu que sua robusta esposa estava estendida ao chão, com a faca cravada em sua garganta, logo abaixo do queixo. O olho vermelho do cabo piscava e brilhava para ele, mantendo-o tão fascinado que nem ouviu a batida na porta da frente. Também não ouviu a porta se abrindo, e o ruído dos pés da lei arrastando-se até o lugar onde ele estava. Foi isso mesmo, senhor, disse o sargento Tobbins, em tom respeitoso ao inspetor que o interrogava. As 2 mulheres, elas foram mortas em menos de 10 minutos, por 2 homens diferentes, e ambos afirmam que não sabem por que o fizeram. Ele sorriu, dando a entender que nunca se deixaria levar por tão tola afirmativa. O homem alto e magro levantou a faca delicadamente com as mãos. Trata-se de um artesanato indiano, do século XVI ou XVII. Notou, Sra. Mapes? A mulher de meia-idade, sem maiores atrativos, que estava atrás do inspetor, assentiu. Anotei sim, sargento. Rapidamente escreveu uns rabiscos em seu bloco. Limparam-na bem, inspetor Frame, disse o sargento Tobbins. Não há impressões digitais, de qualquer forma, porém ambos confessaram. E a pedra? Observou o homem alto, dando uma pancadinha no cabo. Será que é verdadeira? É de fato um rubi, confirmou o sargento. Possui uma bolha de ar bem no meio, como se fosse uma gota de sangue. Fez uma pausa. Tossiu delicadamente e corrigiu-se. Isso é, como se fosse uma lágrima. O inspetor Frame continuou examinando a faca. De lápis em punho, a Sra. Mapes esperava. É de fato uma raridade genuína, disse Frame. Foi ótimo ter pedido que eu desse uma olhada. Deve ter sido trazida para o nosso país por um soldado inglês depois da rebelião em Sepoy. Acho que sabe que saquearam toda a região depois que a dominaram. O lápis da Sra. Mapes deslocava-se com incrível velocidade.
Diz que foi encontrada num ralo, é isso? É evidente que estava lá dentro há muito tempo. Quem a encontrou? Smithers ou Davis? É Smithers, senhor. É engraçado, ele a tinha em seu poder há menos de uma hora e estava limpando ela. Quando a usou na moça do bar. Davis apanhou-a e em 10 minutos depois enfiou na garganta da esposa. E ambos disseram a mesma coisa ao serem presos. E o que foi exatamente que eles disseram? Afirmaram que sentiram o braço quente formigando só de segurar a faca. E de repente ficaram com raiva das mulheres. Não sabem direito explicar porquê. Apenas sentiram. E logo depois, as mulheres estavam mortas. Disseram, e o sargento Tobbins deu uma risada antes de prosseguir, que o que aconteceu não foi absolutamente culpa deles. Que a faca se mexeu sozinha, enquanto a seguravam. Disseram isso? Meu Deus! O homem alto olhou para a faca com um interesse maior na expressão e acrescentou: Sargento, onde fica exatamente o ralo em que a faca foi encontrada? Em Dorset Street, senhor. Perto da esquina com a Commercial Street. Dorset Street. Repetiu um inspetor com voz aguda. Os olhos brilhavam, enquanto guardava a faca na caixa que estava em cima da mesa do sargento. Essa faca. Sabe o que aconteceu em Dorset Street? Há muito tempo. O sargento Tobbins sacudiu a cabeça. Eu acho que eu me lembro de ter lido alguma coisa ao respeito, mas eu não me recordo exatamente o que era. É um dos casos mais volumosos dos nossos arquivos. Em novembro de 1888, uma mulher foi brutalmente assassinada com uma faca em Miller's Court, em Dorset Street. Seu nome era Maria Kelly. O sargento Tobbins encarou-o boquiaberto. Agora eu me lembro, balbuciou. Jack, o estripador. Exatamente. Achamos que este foi o seu último assassinato, uma série de 12. Todas as vítimas foram mulheres. Ele parecia sentir um ódio especial e maligno contra elas. E eu estava imaginando um assassinato... Bom, um assassino que saía correndo pela rua, uma faca ensanguentada na mão. Quase posso vê-lo jogando a faca dentro de um ralo ao fugir. A faca ficou ali. Até que... Bom, não adianta continuar, pois tudo isso é mera especulação. O sargento Tobbins ficou observando-o sair e fechar a porta atrás de si. Inspetor daria um grande escritor de novelas, comentou sorrindo. Pelo menos conhece fatos bastantes para imaginar os enredos. Pegou a faca, segurou-a com firmeza e armou uma pose de ataque, sorrindo alegremente. Tome cuidado, senhora Mapes. Lembre-se de Jack, o estripador. A senhora Mapes deu uma risada. Eu gostaria de dar uma olhada nessa faca, sargento Tobbins, se não se importa. Os dedos dela tocaram a mão do sargento, que a retirou bruscamente. Seu rosto ficou vermelho e foi dominado por uma raiva inesperada, não suportando o contato da mão da senhora Mapes, mas, ao olhar para o rosto inexpressivo, a raiva que sentia suavizada por uma agradável dormência no braço que ia do pulso até o ombro. Ao dar um passo em sua direção, ouviu um zumbido estranho e suave em seus ouvidos. Um ruído agudo e distante. Será que não era o som de uma mulher gritando?